Novamente estamos aqui no Bytes e Cargas e hoje também com uma presença aqui muito esperada dos meus colegas aqui da Guard Center. Estou aqui com o meu amigo Alexandre Roma, Key Account Manager da Guard Center. Boa tarde, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Agradecemos aí essa oportunidade de passar essa tarde juntos. Tá falando muito educado hoje, mas vamos lá. E aqui ao lado, o nosso colega aqui, Reginaldo Catarino, o novo Chief Operating Officer da Guard Center. É isso aí, o nome bonito, né? COO. Chique pra caramba, hein, meu? Me juntando a Guard Center nesse novo desafio. E obrigado novamente em nome da companhia de deixar a gente estar aqui para a gente bater esse papo, expor um pouco das nossas ideias, histórias e o que a gente tem em conjunto para construir com vocês. Esse pessoal do Chief Operating Officer, esse Key Account Manager, rapaz, vocês estão muito importantes, hein? Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história da Guard Center aqui. Conta um pouquinho da história. Como é que começou a Guard Center, gente? Como é que foi esse sonho? Conta para o nosso público aqui o que é a Guard Center. Eu posso dizer um pouco que a Guard Center ela começou hoje, na verdade. Hoje é 25, né? Uhum. Ela hoje completa 12 anos. Sério? De existência. Parabéns. Vai ter bolo depois aqui? Podemos. Eu gosto de um bolinho doce. Podemos. Com aquele café que tá ali, tá muito bom também. Café com canela. Opa, rapaz. Bom. Né? Hoje ela completa 12 anos de história. Né? Legal. Ela começou, né, realmente como um sonho de uma startup, né? E veio numa crescente evolutiva nesse longo desses anos. Né? Então, como que foi essa ideia? Vamos tentar explicar assim. Pro público, o que é a Guard Center? Vamos lá, alguém me ajuda aqui, vamos lá. Eu sei o que é, mas... Cara, o que eu penso, assim, que é a Guard Center, né? Eu tô me juntando, assim, e tive Isso é bom. aquela condição de ver a Guard Center como parceira, ver a Guard Center como uma empresa do mercado e também como fornecedora. Eu vi todos os lados, né? Agora eu tô do outro lado, tô dentro da companhia. A Guard Center, na verdade, é uma empresa que ela olhou para o mercado de escolta e falou, puxa, existe um serviço rodando, mas esse serviço poderia ser melhorado se tivesse uma camada de tecnologia e gestão. Para oferecer para quem contrata uma oportunidade de compreender melhor como usa e otimizar esse uso, porque é um serviço caro. Sim. É um serviço caro. Então, como que eu emprego esse recurso financeiro da forma adequada e como camada de segurança onde ela funciona? Porque, às vezes, a escolta vai ser empregada onde ela não é para fazer esse trabalho de segurança ostensiva e aí ela se torna mais cara ainda, porque outra ferramenta deveria estar ali com custo menor. Então, a ideia é fazer... A Guard Center oferece toda a gestão do serviço de escolta. Então, uma companhia que precisa contratar escolta, seja porque o seguro exige, seja porque a operação exige segurança, a Guard Center estuda a melhor estratégia de emprego. Ela encontra os melhores parceiros e ela oferece uma solução para o cliente. Então, se a Guard Center entra no negócio, ela ajuda a escolher o melhor fornecedor, ela ajuda a ter a melhor relação custo-benefício. A Guard Center assume toda a responsabilidade sobre as questões de riscos trabalhistas que é envolvido nessa operação. Mitigando todo esse processo, né, como um todo. Como um todo. Ela olha para o outro lado, né, Alexandre, e pensa assim, puxa vida, será que o parceiro está conseguindo sobreviver direitinho? Porque é um serviço de margem muito baixa, gerenciamento de caixa é muito importante. Nem sempre uma empresa de segurança está pronta para lidar com isso. Muitas estão, mas outras não. A Guard Center ajuda a olhar isso e ver se toda a parte documental, o compliance da operação está correto. E se não está, a Guard Center chega ao ponto de mostrar para esse parceiro e também, às vezes, ajuda no fôlego financeiro, porque uma vez que a gente gerencia. Então, na verdade, a Guard Center é essa empresa que ela agrega uma série de valores em garantir melhor qualidade e quantidade de escolta para o parceiro em uma das mãos e na outra das mãos para quem contrata compliance, gestão, informação e adequação de uso. Então, é complexo o desafio. É uma empresa, então, de tecnologia. Sim. Vamos dizer assim, realmente é uma empresa de tecnologia que gerencia o módulo de contratação de escoltas que é mandatório em vários casos e até empresas que nem precisam ter escolta, algumas querem ter uma segurança adicional, exatamente, contratam. Então vocês fazem esse link entre os embarcadores ou transportadoras, porque... Operadores logísticos como um todo, até a própria, hoje a companhia de seguro, ela acabou enxergando a Guard Center, né, como um case para ela, porque ela hoje sabe que trabalhando com a Guard Center, as empresas na nossa ponta, né, nossos fornecedores, nossos parceiros, são devidamente legais a cumprir o programa de gerenciamento de risco ali estipulado por eles. Isso aproveitando, isso é até um ponto interessante, porque muitas empresas posso falar por mim até, algumas empresas têm um pouco de receio de contratar esse tipo de serviço e falar assim, pô, mas
como que funciona uma subcontratação? Esse é um aplicativo, gerencia, a gente tem essa preocupação de realmente como vocês estão gerenciando as empresas de escolta, que a gente sabe, não precisa falar, você sabe melhor do que eu, quantas empresas de escolta abrem e fecham por dia. Não tenho dúvida. Então, o que a Guard Center consegue, vamos dizer assim, no nível de compliance, de operação, gerenciamento, garantir a segurança do negócio para nós, assim, vamos dizer assim. Legal sua pergunta. Semana passada, eu conversando com o time, né? Olhando para essa reestruturação, tem vários projetos de futuro, a gente voltou nessa origem, nesse ponto que você traz. E eu esperei a gente falar um pouco da escolta, porque como a gente é visto, a gente entra, mas o desafio da Guard Center é mostrar para você, para o cliente, para o mercado, que na verdade o conceito da Guard Center é ser uma empresa de soluções em segurança. Isso. Porque a gente usa tecnologia, e não só tecnologia, mas também consultoria. Sim. Também a compreensão do projeto de logística, do projeto de segurança patrimonial, a gestão e a interligação da segurança patrimonial com a empresa de escolta. Soluções voltadas a software que garanta e a gente possa compreender que existe uma série de veículos de escolta ou não de escolta, o veículo de carga, ou a carreta isolada, parada num pátio, com ou sem segurança por mais tempo ou menos tempo. Então a gente tem uma série de soluções tecnológicas voltado para segurança pessoal, VSPP. Isso que eu ia perguntar, você sabe, vou puxar esse gancho agora, que você deu a oportunidade aqui. O que acontece? Eu fui ver algumas coisas na Europa recente e vi uns aplicativos e softwares novos que o pessoal fez também. E eu achei tão interessante algumas coisas que os caras estão fazendo lá, que eu falei assim, será que já tem aqui no Brasil? Não sei. Por exemplo, vamos dizer que tem você falou VSPP. Vamos dizer que tem uma empresa que vai ter um casamento. Vou falar um casamento que é bem genérico. Vai ter um casamento. E o cara da festa, que vai fazer na casa dele, vai ter 500 convidados, blá, blá, blá. Ele fala assim, puta, preciso contratar uns seguranças aqui para impedir o pessoal não invadir a minha festa aqui. E aí, como que o cara faz para contratar desde o garçom até o segurança? Sabe o que eu vi lá? Lá já tem, você tem contratação já de garçom, copeiro, não sei o quê. Lá funciona, as service. Já funciona porque se paga por hora. Eu não sei aqui no Brasil como funcionaria, eu até aproveito para perguntar se tem que ser uma pessoa já como PJ ou posso ser pessoa física. E como que funcionaria o screening, né? A gente fala assim, como seria o levantamento da situação social para realmente não colocar pessoas que colocam até em risco uma situação dessa. Como que vocês trabalham a tecnologia? Hoje, quando a gente olha desde o agente de escolta, ou empresa de escolta, ou o SPP, ou a empresa de pronta resposta, a gente garante muito a questão da legislação brasileira, né? Exato. Que exige uma série de certificações, de cuidados, treinamentos. Então, a gente credencia esses profissionais em empresas, nossa relação é sempre CNPJ, e não com a pessoa direta, CPF, que é PJ, né? Para que a gente forneça esse serviço. A gente tem um desafio para chegar nisso, de ser SaaS, de poder chegar e falar, eu quero 2 VSPP agora. Isso. Acho que com a pronta resposta a gente já faz, né? E seguindo um ritmo de mandar uma pronta resposta que é pronta resposta, né? Desculpa a brincadeira, que não é um Uber que está fazendo um atendimento indo lá, né? Eu estava aqui semana passada com meu amigo Yuga, um abraço para você, olha aqui meu amigo da Macor. E a gente falou sobre isso também, que tem empresas que, pronta resposta, que não é pronta resposta. Não dá, né, gente? Isso que eu queria saber como é que vocês fazem. Então a gente toma muito cuidado com tudo isso para garantir que está entregando um serviço de qualidade dentro do compliance. Claro que como você traz essa questão da Europa, eu já vi também em alguns lugares, vi recentemente na Espanha, e existem esses serviços jamais as a service, porque essas certificações profissionais, elas são mais ligadas como se fosse aqui um médico, como se fosse um dentista, né? Exatamente. O Brasil ainda acho que vai caminhar um pouco mais para esse modelo, e eu acho que a gente aposta nisso, para começar a entregar esse tipo de solução. Também acho. Não, olha, já falamos bastante aqui a história da empresa, hein, rapaz? Tá vendo? Bacana, interessante, né? Bastante. 12 anos de empresa. 12 anos de Guard Center. Vamos falar assim. Vocês fazem... Como funciona a parte de verificação dos parceiros? O que a Guard Center faz para garantir... Ela falou assim, eu vou lá auditar, Fabio, eu realmente faço
Auditoria financeira, auditoria... O que vocês fazem para a gente ficar tranquilo numa contratação? No início da Guard Center, a gente garimpou muito É isso que eu ia falar. a empresa de segurança para poder trazer ela para o nosso pool de negócio. Certo. Hoje, com a capilaridade e o conhecimento da Guard Center no mercado, a gente recebe bastante solicitações de empresas querendo se homologar, até por entender o perfil que a Guard Center traz, e a garantia financeira que a Guard Center tem hoje junto aos seus próprios parceiros. Certo. Isso resume aqui, se caso um cliente não venha a honrar com o seu compromisso conosco, a gente honra com nossos parceiros em qualquer modo a sua parte de prestação de serviço. Então a gente tem um setor hoje voltado à homologação, à auditoria, à fiscalização de base, fiscalização de viatura, fiscalização de armamento, colete balístico, todo esse ecossistema que atinge a empresa para poder prestar o serviço. Acho que é legal esclarecer um ponto quando o Alexandre fala assim, Ele está acostumado a falar isso. Tem quantos anos de empresa? Eu vou fazer 9 anos. 9 anos, tem 12, ele tem 9. Então ele fala isso com uma tranquilidade. Aí quando eu fui ver como que a gente faz isso, a gente vai lá, pega a documentação. A gente chega essa documentação. No nosso negócio, além dessa questão financeira, que o Alexandre falou que é primordial, uma saúde financeira, um fluxo de caixa livre pesado para poder fazer esse negócio funcionar bem, porque uma grande companhia multinacional pode, num dado momento, estar trocando o RP e ela vai pedir um tempo para pagar. Sim. A empresa de escolta não aguenta, não tem caixa para isso. Então a gente faz esse papel. É baixa. A margem é baixa. É apertado. A gente faz esse papel e tá tudo certo. Mas do outro lado, essa parte da checagem, além de checar toda a documentação, ter todo um arcabouço jurídico para acompanhar, a gente visita. A gente vai lá ver como ele guarda o material balístico, a gente vai entender como ele treina as pessoas, qual que é o estado das instalações, vai conhecer as viaturas. Então, essa semana, eu vi o nosso pessoal de operações indo visitar a empresa de escolta que tinha 3 viaturas. Só 3. Mas a gente foi lá. Mas a gente foi lá ver a estrutura e a situação do parceiro. A gente foi em empresa de escolta até um pouco maior que não estava legal. Sim. E a gente foi discutir, dar um prazo para ele adequar, dar dica para ele de como que ele podia fazer. Então a gente acaba também servindo... Então você serve até como consultores para alguns negócios. Sim, com certeza. Até como eu falei para você, teve empresas que começou com a gente pequenininha, em um determinado estado. Sim. E hoje ela atende em 6 estados. Justamente pela capilaridade que a gente deu de movimentação para ela, e ela acreditou no projeto Guard Center e ela foi expandindo os seus projetos junto conosco. Engraçado, deixar bem claro, vocês trabalham no nível Brasil inteiro, correto? Sim, nível Brasil. Sim. E tem ideia para expandir para fora do Brasil? Tem coisa rodando. Tem coisa rodando. Tem surpresas futuras aí. Tô viajando para Mercosul agora, vou dar umas olhadas, vamos conversar. Tem coisas acontecendo. Tem toda uma adaptação. Então isso aí vai ser para o segundo episódio quando vier a Guard Center para contar a história, entendi. Tem toda uma adaptação, até porque é questões documentais, legais. Mas acho que essa parte é legal comentar, tem toda essa parte para fazer, mas já tem acordo rodando em andamento, tem mercado, a gente tem aí um projetinho. Já tem um projetinho, isso é ótimo. E um ponto que, vamos lá, a gente está falando de como a Guard Center opera, que é muito bom, e vamos dizer numa situação, vamos ver, não sei se já passou uma situação como essa, se puder compartilhar, e o que vocês fizeram para remediar a situação. Tipo, pode acontecer qualquer um. Vamos dizer que vocês têm uma empresa que está lá, o processo estava tudo ok, e de repente essa empresa, vocês tinham um agendamento para fazer um acompanhamento de um cliente de vocês, a empresa, sem sair vocês, nem do nada, sumiu. Ela desligou, fechou, o que foi? Não sei se já passaram por isso, mas tipo, como que vocês conseguem... Se consegue antecipar, se não consegue antecipar, que às vezes a gente sabe que tem empresas que abrem toda a documentação, você puxa, você faz todo o seu trabalho. Porque para abrir uma empresa de escolta, até a Polícia Federal tem que ir lá para validar a empresa. Isso, então com certeza. Não cai sobre a responsabilidade só da Guard Center, deixar isso claro para quem está vendo. Para qualquer empresa de escolta para estar armamento, a Polícia Federal passa pelo crivo da Polícia Federal também, correto? Sim, isso. Correto. Então, mas aí vem lá a empresa, o cara é um golpista, que lamentavelmente pode acontecer ou não. É um gênio, né? Um gênio. Um gênio ou não, depende se foi preso, mas vamos lá. Vamos dizer que o gênio foi lá, abriu a empresa, vocês fizeram todo o processo, fiz tudo tá bonitinho, aí a empresa contratou, chegou no dia seguinte não foi. Não estou dizendo se aconteceu. Se aconteceu, beleza. Como que vocês já passou por isso e o que vocês fizeram para garantir o mínimo, como eu vou falar assim, um business continuity plan? O que vocês fizeram para remediar a situação para o cliente? Como que vocês já passaram? Alguma coisa similar? Nesse cenário, até eu estou mais tempo, eu não vi
acontecer dessa forma. Okay. Pelo contrário, a gente já viu empresas, né, legais de anos de trabalho, por não se manter num fluxo, né, financeiro, uma organização, né, financeira, acabou ela fechando, né, e dando continuidade. A Guarda Center se preocupa muito com isso e nunca ter só um único parceiro. Isso é bom. Né? A gente tem uma capilaridade de parceiros que a gente possa remanejar essas equipes dentro de uma necessidade, até porque ocasiões podem acontecer de várias formas. Claro. Né? A gente já teve operações de a viatura colidir num caminho com um animal e... Não, eu digo, para minha experiência, acontece. E a gente tem que substituir e a gente age com aquela total transparência para o nosso cliente. A gente não floreia. Tá? Aconteceu isso. Né? Assim como o caminhão quebra, isso. O caminhão acontece, a gente sabe disso. Acontece com a viatura de escolta. Não, acontece com todo mundo. Eu digo... Uma das capilaridades boas da Guard Center, que a gente vem trazendo para o mercado, por exemplo, nessas situações, quando você contrata uma empresa direto, mas você pega uma viagem, por exemplo, fazer aqui minha propaganda da minha terra, né? Você sai aqui de São Paulo lá para Pernambuco, por exemplo, você chega na divisa com a Bahia, por exemplo, e essa viatura acaba quebrando, até por questões normais, né? Sim. E você tem que esperar aquela tua empresa, né, que você contratou em São Paulo, chegar, deslocar outra equipe, então você acaba atrapalhando todo um cenário logístico que você tinha, né, quebrando toda uma cadeia que você tinha ali. A Guard Center, por ela ter essa capilaridade, essa movimentação, ela dispara o parceiro mais hábil daquela região. Mais próximo, você já tem para chegar naquele local, tudo mapeado, e isso não onera o custo nenhum para o cliente. Isso é uma responsabilidade da Guard Center em cumprir com a logística daquele serviço junto com o cliente. Você já tem, se você puder comentar, mais ou menos quantos parceiros você tem a nível Brasil já, mais ou menos? Mais de 400 que eu vi. Pelo menos. A gente já teve, eu acho que foi matando mais, eu acho. Eu acho que hoje uma média hoje 220, 230. Quando a gente coloca parceiros, como o Jean está falando, né, de grande porte, mais de 200. Agora, contando aqueles que de vez em quando usa, de vez em quando não usa, eu... Estou fazendo o dever de casa, estou estudando ainda, né? Acabei de chegar, eu vi credenciado ativo mais de 400, mas claro que operam, né, com volume 238, 200, alguma coisa que o pessoal mostrou. E vocês fazem auditorias surpresa? Sim. Isso tem a caixinha de surpresa, principalmente quando a gente primeiro, né, a gente tinha mania de colocar o cara para dentro para depois fazer as formalizações. Não digo de fiscalização, tá? Essa fiscalização sempre existiu porque a gente sabe que, como você disse no início aí, tem muito fake, né? O cara cria uma página linda hoje na internet, rápido, principalmente com o chat GPT hoje, o cara cria uma página de site maravilhoso. Em 2 minutos, né? Então a gente sempre foi em loco, conhecer o parceiro, né? Então a gente vai lá, conhece. Já teve algumas surpresas nesse caminho, já ou não? A gente já chegou e não existia empresa. Já aconteceu? Já. O cara te mandou todo o briefing. Tinha nada na empresa. Nada. Não, isso aí, e um dos casos é lá no meu glorioso Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro. Adoro o Rio. Mas o pessoal do Rio... Chegar lá, o cara tinha um puta portfólio, o cara tinha toda uma dinâmica de bonita, linda. A coisa mais linda do mundo, faraônica. Tá até de gravata. Faraônica, a coisa mais linda do mundo. Chegou lá, era... BMW na porta. Era um galpão, assim, um corredor e não tinha nada dentro. A gente olhando pelas brechas, assim, pelo cadeado. Olha, os caras são bons, hein, meu? Nada, nem existia. Você pensou que tinha uma empresa de escolta lá? Poeira em alto mar. Meu Deus do céu, isso é fato. E acontece muito, né, imagina? Bastante. Não, mas é bom que vocês fazem esse trabalho e ajuda a gente a tirar um pouco do peso da preocupação de contratar uma empresa como a Guard Center. Como eu disse, a gente tem muitas empresas que têm esse receio de contratar e saber que está sendo bem gerenciado. E eu pergunto assim, porque a gente sabe que tem eu não sei se eu posso falar, mas eu tenho o Uber, não sei se eu posso falar, posso, tá bom. Pode. Tem o Uber que tem na contratação de serviços para transporte, que a gente sabe para pessoas, e o pessoal ganha as estrelinhas lá, né? Isso. Tipo, como funciona isso também? Curiosidade minha, tem alguma coisa similar interna de vocês? Das empresas de escolta que o pessoal avalia? A gente está com um programa para ser desenvolvido e implantado para premiar
As empresas de escolta e os vigilantes. Mas esse é um trabalho que ainda, pelo que a gente discute para colocar em prática, né? Mas hoje a gente não faz isso direto com eles. A gente faz internamente. Certo. Onde a gente controla esse nível de qualidade e a gente tem esses fornecedores que para a gente seria o ouro, né? Que a gente emprega com os clientes maiores, dá maior volume. Aqueles que não tem uma performance tão boa, que não estão que não conseguem atingir, que a gente vai dando feedback para que eles melhorem. E tem aqueles que estão ruins e que a gente pode encontrar algum problema de documentação, pode encontrar algum problema mais sério, ou recebe reclamação de cliente em que a gente chega a bloquear o parceiro por um tempo até que ele consiga se adequar. Que às vezes o cara pode mandar... Já vi casos que quando vai entrar nas empresas, a pessoa, a gente faz a liberação da escolta e verifica documentação da arma, se está carregando, vê a condição da viatura. Tem casos que os caras mandavam, pelo amor de Deus, tinha pneu careca, não tinha step, porque não teve tempo, o cara não tinha descansado o tempo, o motorista não tinha descansado o tempo. Como é que vocês gerenciam isso também? Por isso que eu tô falando isso, porque eu sei que é um app. E, tipo, eu sei que vocês auditam como fiscal, mas, tipo, no campo, como que vocês conseguem tentar ajudar o cliente nesse final? Isso é uma deficiência que alguns parceiros têm, né? Sim. Porque é uma das coisas que a gente faz junto com eles, até essa questão de controle. Sim. Né? Que aí a gente vai contar algumas histórias no finais aí para contar, mas a gente sabe que tem humanos e humanos, né, nesses processos. E a gente já pegou aí casos de vigilantes que compram veículos, né, iguais à viatura que trabalha, justamente para fazer substituições de peças. Eu não duvido. Então a gente começa a ensinar o cara a fazer um checklist de numeração da própria bateria. Chassi, né? bateria, de chassi, pneu. entendeu? De tudo o que envolve o equipamento do veículo. Tô lembrando do filme Tropa de Elite, aquela hora que o cara entra na oficina. Mais ou menos isso. Tem carburador ou não tem carburador? Tem carburador. Só que esse motor aqui ele não é original, não. Ele foi trocado, hein? Tudo frouxo. Como assim trocaram o motor? Deixa isso pra lá, tenente. Liga pra isso não, isso é normal. É isso aí. É mais ou menos assim. Mas eu acho, Fábio, que tem um lado que... É claro que é um aprendizado. Agora você tem 12 anos que aprendeu isso, né? Isso, por isso que eu tô falando. Tem um know-how já de relacionamento também com as empresas. Então, quando a gente começa a entender uma operação, a fazer a proposta comercial com o parceiro, acompanhar o trabalho que ele está fazendo, saber as viaturas que eles têm, o ano das viaturas, a quantidade de vigilantes, a quantidade de armas, o tamanho. Tudo isso vai dando um sinal da prestação. Vou te dar um exemplo. Eu tive a experiência agora essa semana. Fui visitar um cliente da Guard Center e a gente estava batendo papo, etc, certas coisas. Pô, em tal região a gente não conseguiu manter a Guard Center, porque a gente teve um target de preço, teve que baixar, etc. Eu falei, tá, mas... você não me explica o seu problema para eu resolver? Exato. Você tomou uma decisão sozinho, me deixa te ajudar a resolver. E ele falou, eu sei, porque, por exemplo, tem uma empresa lá que está atendendo a gente, que a gente foi olhar, o cara, realmente, o preço dele é muito mais baixo. Só que a gente chegou, a escolta estava sem arma. É isso aí. Por quê? Meu Deus. Por quê? O cara tava sem armamento. Foi atender, o cara mandou sua viatura. Ele não tinha armamento para todo mundo. Porque... a gente conhece já, ao olhar para o negócio, para a estrutura, para o tipo de operação, não tem milagre. Não tem milagre. Pessoal, pelo amor de Deus, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não existe. Não se brinca com segurança. A gente já fala sempre, vai bater nessa tecla aqui nesse podcast, no Byte Secar. Isso que ele está falando aqui é um exemplo. Olha lá. E aí continua, desculpa. Mas esse é o ponto. Então você imagina, desde coisas do dia a dia que estão acontecendo, que a gente, apesar de usar muita tecnologia... Sim. Na nossa base de operações, tem gente. A tecnologia faz o papel dela e a nossa pessoa, licença, pega e fala assim, oi, vigilante, onde você tá? Você tá aí? Isso. Foto. Ou seja, ele tá... Foto. Manda foto pra mim. Então você começa a ver Quero ver vocês dois, tô com saudade. Viagem a viagem. O tempo inteiro. Então tem muita tecnologia, mas tem ação humana, né? Eu tenho um colega, ele é americano, eu trabalhei com uma grande empresa, ele falou, ele atuou no Afeganistão, ele foi militar também, ele fala, a tecnologia é excelente, mas no fim quem faz diferença é o homem. É isso aí. E é isso que a gente acredita. A gente tem tecnologia, a gente tem processo, mas a gente coloca gente. Fala com o vigilante, vê se ele está acordado, manda foto aí para mim. Como é que ele vai tirar foto? A foto sem arma. Meu Deus. Você entendeu? Com a gente não vai acontecer. Eu já peguei colegas de empresas e dizem, Alexandre, perdemos esse contrato aqui para o cliente, mas a gente está fazendo a outra perna dele, mas eu vou bater uma foto aqui do armamento longo que ele está usando. Aí bateu foto assim, o colega meio que vacilou, ele apontando, era uma calibre longa, né? Mas era feita de cano PVC.
Ah, não, agora você tá falando sério. Era feito de cano PVC para poder cumprir a missão. Eles estavam com as armas curtas, mas não estavam com a arma longa. Não tava K12. Isso aí. Os caras pintaram um cano de PVC em preto lá pra parecer que é uma... Gente, os caras têm noção do risco que põe o próprio... Até a própria vida dele. Põe em risco a vida do... Se ele precisar usar, agente, ele vai fazer o quê? Exato. Entendeu? Meu Deus, gente, não, isso aí não é possível. Que então, assim, acho que essa parte, como vocês fazem isso? É desde o início do cadastramento, a visita, o acompanhamento, viagem a viagem. A gente começa a ver ali, puxa vida, essa empresa está caindo a estrutura está piorando. Se a estrutura está piorando tanto, opa, vamos olhar a saúde financeira. Então, tem um trabalho muito sério, sabe? Eu ia te perguntar, Reginaldo, vocês são uma empresa de tecnologia. Todo mundo está falando de AI. O que o AI pode ajudar, por exemplo, num checklist que o vigilante tem um telefone? De que forma que pode ser usado um aplicativo de vocês para mostrar exatamente essa parte de mostrar os armamentos, que já tem AI que reconhece armamentos, pode ver o número de séries, já amarra com o número de série. Vocês já estão pensando nisso, nessa nova tecnologia que está chegando? Assim, sendo muito transparente com você, com todo mundo que está assistindo a gente, o grande desafio, né? Não sei aquela história do seu ovo ou seu galinho que vem primeiro. Sim. Você tem que oferecer tudo isso primeiro para depois isso valer a pena alguém pagar por isso, ou se alguém tem que pagar primeiro para que isso seja implantado. Certo. A gente vai lembrar que para montar uma empresa de escolta hoje a lei exige uma empresa de segurança, exige um investimento gigantesco para fazer o básico, né? Sim. Tem que ter um capital social ali, 3 milhões. Tem que e agora com essa nova lei que a gente já vai falar lá, tem um monte de outras regras que vão entrar. Outras regras vão entrar. Então já é uma área regulada e que tem uma exigência de custo muito grande. E a margem já é muito baixa. Então apesar, né, e não é só para esse setor, isso está se aplicando na maioria dos setores. A inteligência artificial tem capacidade de fazer, mas ela só se torna inovação quando ela vai para a prática, e isso é remunerado, né? A inovação, né? Se a gente pegar Christensen, ele explica muito isso. Sim. Você pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo, o melhor software, mas ela só vai ser inovação quando alguém paga por isso. Verdade. Antes de alguém pagar por isso, não é inovação. Não é. Então a gente sabe que tem a realidade aumentada, que a gente pode trabalhar com várias inteligências artificiais que vão nos dar essa capacidade de identificar armamento, de acompanhar a partir da escolta o veículo da frente e entender o que está acontecendo, de colocar uma câmera 360 que leia o ambiente inteiro e consiga já pegar placas de veículos que podem ser frias ou não. Dá para fazer muita coisa, sabe? Tanto que nós temos clientes hoje que a gente está estudando projetos da gente acompanhar o veículo com ele, sabe o que eu ia te falar? Toda a informação. Eu vou dar uma sugestão aqui, meus two cents. Cara, seguindo, às vezes a gente não precisa inventar a roda. Isso. Mas o que você está falando, eu lembrei agora do próprio... Posso falar de novo? Uber. Uber, eu gosto de vocês, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando mal, não. Mas tem o Uber. Que o Uber, ele, por exemplo, se o cara tem um carro melhor, isso aí. Você tem já o Uber Black. Se o cara atende um monte de coisa, sempre lá você já torna o Uber VIP. Tem lá várias categorias. E por país, cada país tem várias classificações, certo? Eu tô pensando, por exemplo, e você vê que a tarifa, se você quer vamos lá, Guard Center Black. O que significa? Que o cara, você vai confirmar que o cara tá com armamento, vai estar com o seu negócio. Tô te dando a ideia. Depois eu cobro royalties, hein, gente? Vai ter uns royalties. Já tá salvo e gravado. Vão ter uns royalties da ideia. É uma ideia. Você falando, você realmente tem que pagar. E faz sentido. Você tem que se pagar. E talvez, vocês como cobrar sei lá, um FII a mais, que nem o tipo parecido que o Uber faz lá. Se você quer o Guard Center Black, que garanta que o cara tá com arma, que o guarda tem que mostrar lá, que chegou no local, o checklist, ele tem que passar no aplicativo de vocês e mostrar, tá serializado, armamento tá serializado, o pneu, step tá aqui, sabe? Mostrar isso, talvez... Aí você começa a ter valor. E aí talvez, não digo que seja todos, mas eu digo, por exemplo, eu posso dizer por mim, e não vou falar por mim, eu vejo valor numa coisa dessa e eu entendo que vale-se a pena pagar um pouco mais pela garantia do serviço. Sim. Então, eu sei que vários setores que sofrem com roubo de carga, com certeza alguns vão falar assim, gente, peanuts em termos de fazer, eu prefiro que você use o Guard Center Black. Perfeito. Os outros falam, não, pode ser o Guard Center, sei lá, Standard, Silver... Você escolhe o nome, tá? Sim. Mas depois... Hoje a gente já tem alguns serviços, por exemplo, quando estava aqui com o cliente agora, ele falou, eu tenho uma determinada carga que está saindo daqui, um órgão para transplante.
Opa, isso é super importante, eu gente. não posso ter um problema com isso, né? Nem pensar, você acaba com uma vida. Não tô falando de Apolo, a questão da escolta não teve a ver, ou tem a ver com roubar o veículo. Não, tem a ver em garantir o deslocamento. Sim, né? sim. Não é um batedor, que não é pra gente usurpar o poder público, né? A autoridade policial, mas é garantir que esse deslocamento seja feito da forma correta, tem um acompanhamento, tem informação. Auditando o processo. Então, numa situação dessa, a gente vai empregar, e a gente faz isso, e o custo para fazer esse negócio já tem um preço diferente, já tem pessoas melhor treinadas e capacitadas, veículos específicos, ou acompanhamento logístico, né, que a gente chama quando é a pessoa desarmada para prover informação, até com motocicleta, com câmera, já fazendo filmagem. Então, a gente já vai um pouco nessa linha. Sua ideia é ótima, nós vamos aproveitar, vamos bater mais papo. Ó, meus royalties estão garantidos, né? Hein? Corte Center Fábio. Com certeza. Use o Fábio. Mas com certeza, né? A ideia de utilizar a visão computacional também para ajudar nesse tipo de projeto, a gente já estudou e tá olhando para isso, né? Acho que um dos grandes desafios que eu tenho nessa posição que eu tô vindo para a companhia, né? Tô com a área de operações e a área comercial da empresa, a gente... você tá rindo de mim, né? Tá rindo porque você responde para ele. É muito... Eu não riria tanto, assim, mas vamos lá. Vai trabalhar muito, né? Vai falar o que eu vou, né? Ó o chefe aí. Entendi. Não vou dar trabalho aí, não. Vou dar trabalho. Mas, tirando a brincadeira aqui, é esse desafio de começar a trazer essas coisas para uma visão de produto, para um roadmap e buscar parceiros aqui como você e outras pessoas que são early adopters para a gente pilotar isso e colocar na prática. Isso. Então, esse é um trabalho que a gente já está soltando a partir do próximo mês com algumas companhias. Como eu disse, isso aí a ideia é fantástica. Acho que, como eu disse, acho que vale a pena, assim, que tem empresas que o diferencial vai ser pouco pelo benefício que traz. Perfeito. Então, acho que se você está buscando ter um valor, talvez seja... pode ser o caminho certo ou errado, mas uma tentativa. E é a mudança de cultura, né, Fábio? Mudança de cultura. As empresas têm que entender hoje que tem que ter a mudança de cultura. Você não pode contratar só por contratar. Essa é a dificuldade hoje de você ter alguns prestadores de serviços sérios hoje dentro do mercado. Não, exatamente. Porque a contratação só por contratar é fácil hoje. Você faz isso de qualquer maneira. Você acha o que entrega? Né? Que responsabilidade tem com o cenário que entrega? Não, né? Como eu disse, estava aqui na semana passada com o Yuga da Macor. Macor tem 30 anos de empresa. Isso. E você vê, é uma empresa que você fala assim... fazendo o Yuga, olha o royalty do Fábio. Mas você fala assim, é uma empresa de 30 anos. Não tenha dúvida. É diferente. É diferente. Tipo, você vê que o cara... É uma empresa séria. É séria. Tipo, é isso que vocês buscam. Doutor Yuga é um cara muito bem conceituado. Ele é um cliente da Macor. Trabalho com a Macor e qualquer auditoria que faz sempre viatura nova, sempre colete novo, armamento certo, pessoas treinadas. A estrutura da Macor é fantástica. Quem for lá... Você não vê a Macor envolvida em polêmica com vigilante ou porque atrasou o salário de vigilante. Quantas histórias que a gente já viu já? Pelo amor de Deus, é uma empresa altamente séria. Por isso que quando o pessoal pergunta, eu falo assim, empresa que direta, eu recomendo algumas que já estão no mercado há bastante tempo, sabe como funciona. E aí, eu vou aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho da nova lei 14.967, que é o Estatuto de Segurança, e aproveitando o gancho que você falou, a gente faz esse trabalho, por exemplo, de mandar um batedor. Vamos começar com o básico. O que vocês entendem que afeta o mercado de escolta, o mercado que vocês são de tecnologia, como é que afeta o mercado de tecnologia para oferecer serviços de segurança que hoje vocês fazem? O que vocês conseguem enxergar aí? Assim, Fábio, minha perspectiva, tá? Sim, claro. Esse ano eu tive uma oportunidade fazendo um trabalho com algumas associações em que eu fui para Brasília para gente visitar algumas autoridades que estão fazendo projetos olhando para a questão de segurança no Brasil. Sim. Então eu tive, por exemplo, com um senador que fez um projeto, que esse projeto muda a penalização. É ótimo. Para quem rouba cargas e recebe cargas. Tem tanta pele parada lá de... Então isso sai para 5 para 8 anos. Naquele momento, quando a gente chegou, fez a reunião com ele, a gente se colocou à disposição para ajudar a fazer esse projeto de lei andar mais fortemente. E a gente foi falar com um outro senador, que é o senador que estava responsável por... ler e colocar no CCJ esse projeto para andar. Naquele momento, ele me mostrou que só ali tinham mais de 3 mil projetos de lei sem relator. Nossa. Mas assim, a gente sente que quando a gente se movimenta é bom, porque faz um mês e meio, colocaram um relator para esse projeto. Então tinham mais de 3 mil parados. Esse projeto está com relator agora. Já me fala que eu vou bater lá na porta dele. Eu vou compartilhar. O senador que... o deputado federal que está como relator, eu não me lembro de cabeça agora, mas eu posso compartilhar com todo mundo. Eu vou lá mas o projeto de lei é do senador Jaime Campos.
Ah, é? É o senador Jaime Campos. Inclusive, procurar. o senador nos recebeu no gabinete dele 8 horas da manhã, com a equipe, explicou tudo, estava lá com a gente, foi super legal. Na sequência, foi quem que recebeu a gente para falar que precisava do relator, etc., foi a assessoria do deputado federal Flávio Bolsonaro. Entendi. E aí eles receberam, bater esse papo com a gente. Na sequência, a gente foi falar no Ministério da Justiça, com o delegado da Polícia Federal, que é o responsável por toda a segurança do Brasil ali na parte de inteligência e de integração das polícias. Sim. E a gente estava com ele, com outro delegado que é responsável pela GAECO, estava todo mundo ali na sala, e a gente estava olhando outros projetos de lei que olham, por exemplo, para criar um sistema integrado de rastreamento de cargas. Porque aí é compartilhamento de informação do que está em movimento. Isso é uma discussão que eu tinha lá no passado com o pessoal da PRF. E eles estão trabalhando isso. Aí, na sequência, um outro projeto de lei que está rolando, ele muda a visão do flagrante delito. Se esse telefone foi roubado e ele está sendo monitorado ou escoltado com monitoramento, mesmo depois de um certo tempo, se for pego, flagrante delito, porque está em monitoramento. Então, veja que quando esses projetos, mais esse que a gente está falando agora, que a gente está falando da segurança privada, estão caminhando, me parece, tá? Aí é uma percepção minha, posso estar enganado, mas que existe um conjunto de coisas que estão sendo movimentadas para fortalecer o Estado de Direito, para nos proteger contra o crime organizado, que é muito duro. Então, apesar de que, em algum momento, quando a gente olha isoladamente para esses movimentos, puxa, isso vai me gerar custo, mas eu vou ter que contratar alguém que é supervisor, que é gerente de segurança, que tem que ter uma formação específica, eu vou ser fiscalizado, eu vou ter que colocar uma certa quantidade de grana para garantir para abrir uma filial. É um problema para a gente que é empresário, para a gente que está colocando em empresa. É claro que é, mas do outro lado, será que não é preciso? A gente começou o podcast aqui falando. O cara que abre uma empresa como Laranja, bota uma página na internet, manda um monte de coisa, você vai lá, a empresa não existe. O aventureiro. É uma área regulada pela Polícia Federal. A Guard Center não é uma empresa que regula, muito menos está aqui para fazer fiscalização em nome da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão do governo. A gente tenta contribuir para esse ecossistema. Contudo, até para garantir nossos clientes, né? Eu tô trazendo uma perspectiva de que, apesar disso tudo parecer muito problema, vamos pensar. O Brasil, ele é muito grande. Isso que eu ia falar. Pelo que a gente está falando aqui, eu vejo talvez a Guard Center, mas trabalhando em parceria com esses órgãos de regulamentação que estão fazendo, por exemplo, a Polícia Federal precisa de ajuda. Sim. Eles não têm gente suficiente também para fazer as coisas. E talvez vocês, não sei como fariam uma API, né? Algumas coisas que vocês já fazem, eles talvez ajudariam muito no processo de gerenciamento deles, de situações das empresas que estão lá. Mas esse é o ponto, Fábio. Quando eles soltam um projeto de lei que os veículos que estão sob monitoramento, ou veículos, ou bens, itens, qualquer, tem um IoT monitorando. Sim. Isso vai ser, por lei, permitido que eles peçam essas informações para o flagrante delito para investigação. Na outra, para a gente, se eu tenho todas as informações, para a empresa de escolta, para a empresa de isca, para todo mundo. Na outra mão, o flagrante delito. Agora o Estatuto da Segurança Privada colocando as empresas debaixo da Polícia Federal. Isso vai criando, eu não sou advogado, na companhia tem vários advogados, o Alexandre compreendem muito mais disso, mas vai se criando um arcabouço jurídico para ter legalidade nisso. Então, de forma natural, uma empresa como a nossa vai poder e deve contribuir para melhorar a segurança do país. Eu acho que a minha primeira perspectiva é sempre o porquê das coisas. Eu sei que isso gera custo, eu sei que isso gera um esforço. A gente sempre trabalhou numa área, quando a gente pensa no gerenciamento de risco, de onde eu vim, né, empresa de risco, uma área não regulada. Isso. A empresa de segurança patrimonial, a empresa de escolta já é regulada, então já está acostumada. O outro lado não. Aí vai passar a ser regulado, dói um pouco no início. Sim. Mas se a gente pensar no todo, na contribuição, tem benefício de para onde a gente pode levar o país, muda tudo. Você e outras pessoas estão dentro do embarcador, que precisa proteger essas cargas. É muito importante ter isso. Quando alguém rouba, por exemplo, um defensivo agrícola, não é o valor do defensivo agrícola no seguro. A gente está falando de um defensivo agrícola que não vai ser cuidado, que vai ser manipulado, que vai ser falsificado, que vai contaminar o que a gente come, o que é o filho da gente, o que a mãe da gente come. Você falando de defensivo agrícola, eu lembrei, eu tive uma conversa com a senadora Tereza Cristina lá em Brasília. E foi uma ótima conversa. A senadora também é uma pessoa maravilhosa, super receptiva para as questões de roubo de carga. E ela contando que realmente ela também recebe até ligações que ela é do Mato Grosso.
E ela recebe muitas ligações de fazendeiros que sofrem com invasão e roubo de carga de defensivos agrícolas e de sementes, sementes, né? Então, ela falou que todo mundo pensa no roubo de carga de eletrônicos, farma, é interessante como ver também como no campo está sendo super afetada. E cai como que você falou. Ela também falou assim, vou até, quando você for lá, quando você me passar os contatos de quem está fazendo agora o relator da PL, eu tô lá na porta dela de novo para ver se ela pode ajudar a gente também. Quantas e quantas vezes a gente ficou com escolta dentro de fazendas, né? Além de fazer a entrega do produto, aguardando dias e dias para que o cara pudesse fazer a utilização dos defensivos dentro da propriedade dele, porque ele vinha sofrendo roubos e mais roubos e mais roubos. Como assim? O que aconteceu? Ele compra o defensivo e recebe. Se ele colocar dentro do estoque dele da fazenda e ele esperar o tempo que ele precisa para ir usando, roubam o que ele tem em estoque. Isso. Como acontece com o medicamento hoje. Hoje você pega o telefone e fala assim, quero comprar um remédio. Certo. Você entra lá e digita em qualquer marketplace, recebe em 2 horas e meia hora. Isso. Onde que está armazenado o produto? Não está mais no centro de distribuição, está na farmácia. Então, o que tem acontecido? Vamos pensar no medicamento defensivo agrícola. Poderíamos falar de outras cadeias. Vamos lá. A cadeia, para que ela consiga ser mais responsiva, o que é ela ser mais responsiva? Ela consegue entregar o prazo da demanda na qualidade da demanda de uma forma mais rápida. Sim. Então, eu tenho que perder eficiência, eu não posso mais ter consolidação. Sim. Se eu tenho consolidação onde eu tenho eficiência operacional na logística, eu não tenho responsividade. O que você faz? Você pulveriza o estoque nas pontas. E à medida que as pessoas pedem mais rápido, eu só respondo mais rápido. Sim. Então, o que a gente precisa hoje... B2C, responsividade na ponta. Sim. Então, as farmácias começam a virar locais de estoque. O que eles estão fazendo? Invadindo a farmácia e roubando. E olha, invadindo hospitais. Isso aí. Onde não tem segurança. Isso é fato. E já é fato, já está acontecendo. Eu escutei. E o mais vulnerável ainda é o hospital público. Não, e a gente falou, o que você falou, né? Hospital, teve agora recente caso da farmacêutica que roubaram um Botox. Sim. Saiu domingo agora, então, até no... Isso, saiu essa reportagem, todo o roubo de carga lá no aeroporto. Isso, até um grande aeroporto aí do Brasil. Um grande aeroporto, teve um roubo lá. E aí você falou, eu tive uma conversa com alguns colegas do segmento de fármacos, que é exatamente, você está certíssimo, o que você está falando é pela experiência que você já tem. E os caras estavam falando que alguns farmacêuticos estão pressionando a proteção da carga. O problema é quando chega nos pequenos farmacêuticos, hospitais, clínicas que tem botox, tem um monte de clínica que está sofrendo invasão à noite, de madrugada. Aqueles caras que fazem cirurgia plástica, né? Os caras estão roubando lá, entrando nas clínicas para roubar. E o defensivo agrícola que a gente estava falando agora cai na mesma coisa. A quantidade de invasões de depósito que estão... Elas cresceu mais de 80% do ano passado para esse ano, a quantidade de invasões para roubar defensivo agrícola, onde nas pontas, e o detalhe, assim como o medicamento acontece com o defensivo agrícola, parte que é roubada ainda é manipulada e vira produto falsificado. É pior ainda. Onde o nível de qualidade vai para o chão. O risco é muito grande para a gente, para a população. Olha o risco. Eu já tive contato há um tempo atrás... Cara que aplica em manancial, né? Com a equipe de brand protection de uma grande companhia, em que a gente foi ver, né? E a gente encontrou um local onde eles estavam fabricando um medicamento para ereção masculina falsificado. Um comprimido que deveria, não me lembro, ter lá 50, 25 gramas, que era pouco, estava com 100 e lá vai pancada. Podia matar a pessoa. Podia matar. Imagina um cardíaco que foi receitado para ele 25 e está tomando 100 e não sei quanto. São vasos dilatadores. E o contrário também, né? O comprimido que era para ter 50 e 25 tinha nada. E assim, o produto era manipulado em betoneira, manual, não tinha higiene nenhuma, uma coisa terrível. E o pessoal comprou o remédio pensando que estava original ainda. Eu cheguei a pegar blister do produto falsificado e do produto original. Quase que você não consegue identificar. Não, o problema foi o seguinte, no meu caso específico, não posso generalizar, claro. O que eu vi. Tecnicamente falando... Eu peguei o blister do falsificado e do original. E eu falei, esse aqui é falsificado. Porque ele não era perfeito, tinha erros e tal. Aquele que tinha erros era o verdadeiro. Porque ele é feito numa série, ele está no maquinário, ele tem uma certa tolerância. O outro que eles fazem em menor quantidade... Manual, eles super arrumadinho. Belo de um cuidado. Entendeu? Então você imagina quando a galerinha tá na balada aí, sabe? E o pessoal chega vendendo. Não, mas toma aqui, ó. Original. Você pega a caixinha toda perfeita, prazo de validade, o blister bonitinho, perfeito. Gente, você vai virar um Maranhão hoje, irmão. Gente, falso, perigoso
custoso pra caramba. Nossa, imagina. Né? Então eu acho que assim, voltando no meu ponto de vista, assim, só para fechar meu pensamento, Claro. cara, eu sei que a gente está sofrendo um desafio, a gente está no meio da mudança. Você falou da inteligência artificial, eu não sei como que ela vai ser no futuro, né? O computador quântico está vindo aí. Sim. Você imagina a computação quântica, o quanto ela vai acelerar a capacidade de processamento, juntar com essas ferramentas de IA, como vai ser? Eu sou da época, né, 50 anos de idade, que eu peguei o Lotus 1, 2, 3 para fazer planilha. Não riam de mim, quem é mais novo, viu, produtora? Né? Tá eu rindo. peguei o Lotus 1, 2, 3, era DOS. Eu adorava o Lotus Notes. Dois. Lotus Notes, isso. Ninguém mais sabe o que é Lotus Notes. Eu adorava o Lotus Aí, Notes. hoje, aí veio o Excel, aí agora o VBA no Excel. Agora, meu amigo, você não precisa fazer planilha. Você joga no Você joga lá o Copilot, ele faz para você. Se você souber fazer um bom prompt, Sim. que ele analisa todos os dados para você, mesmo dados não estruturados Sim. e outros softwares. Então, amanhã, como que a IA vai estar embarcada? Eu não sei. Ela não vai ser do jeito que é hoje. Não vai estar no computador, a gente não vai digitar com ela. E a mesma coisa, a gente tá no meio dessa mudança. A mesma coisa, talvez, eu nunca sou uma pessoa que veja as coisas só pelo lado do meio copo meio cheio, meio vazio. Eu gosto de olhar, eu tento olhar no meio dessa história, né? Ser mais pé no chão. E eu penso, talvez, que a gente está num momento de oportunidade. Claro. De oportunidade em que essas mudanças de leis estão criando uma estrutura que, se isso se conectar e a gente, como sociedade civil, como empresas, como empresários, a gente ajudar que isso seja regulamentado da forma correta, que a gente ajude a implementar isso de forma correta, isso melhore a nossa capacidade de oferecer segurança nas nossas cadeias. Claro. Não tenho dúvida. Não, Alexandre, meu amigo aqui, fala sério. Gente, é muita história, hein? Voltando só um pouco o que você Manda. falou, uma das coisas hoje que são grandes ofensores também, você fala do explosivo, né? Então, hoje a gente tem casos aqui também de trabalho de que o cara chega lá e tem que esperar tudo ser detonado, porque o cara não tem um paiol. Então a escolta fica lá 5, 6, Não, eu fico imaginando. 10 dias aguardando um trabalho da mineradora lá, porque ele não tem onde guardar. Não, isso aí eu tenho uma história. Eu escutei, você viu, não sei se é no podcast que eu tava aqui com o Dr. Caio, ele falou que eles estavam transportando explosivos e o carro quebrou. E imagina lá, deu aquele barata voa, todo mundo querendo saber o que ia fazer, sei lá. E aí cai exatamente o que você falou. Isso foi uma operação que ele contou, foi coordenada pela Polícia Federal. Eu fico imaginando operações que, como você falou, no meio do nada. Isso. E o cara não tem o paiol. Então, a escolta tem que ficar até gastar todo. Tudo. Não pode sobrar um detonador. Se sobrou um detonador, ele tem que voltar escoltado. E até porque tem alguns casos que, né, dependendo da mineradora do problema, que esses explosivos eles são alvo de serem roubados ou desviados para quadrilhas que assaltam carro forte, banco, caixa eletrônico. Então eles são muito sensíveis para essa parte, né? Não, com certeza. Então eles acabam tendo que manter alguém vigiando e armado para evitar. Pelo amor de Deus. Bem, acho que vamos falar agora vamos falar de umas coisas mais alegres agora aqui. É bom. Eu escutei umas histórias aqui, gente, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Umas histórias que a Guard Center aqui. Vou começar. O que faz em Vegas, fica em Vegas. Viu? Vai nessa. Eu queria saber eu acho que vou começar. Que papo é esse? Conta a história do cara da escolta, que é alguém que namorava ou namorada. A gente tinha um cliente que... Vai, conta dessa história. É engraçado, essa é engraçada. A gente começou a mapear, né, algumas questões para trazer para o cliente essa questão de hora excedente, KM excedente, é uma preocupação que a gente tem muito. E por sinal, vocês têm tudo planilhado. Então, esse é o problema. A gente começa a olhar e fala assim, Fábio, estou usando escolta com a gente, mas seu custo está aumentando demais, não era para aumentar. A gente fica preocupado. Você está me pagando muito e não devia estar me pagando muito. E eu cobro. E a gente vai olhando e falando assim, cara, tem muita hora excedente aqui, tá muito errado isso aqui. Por que você está gastando tanto dinheiro comigo? Tem cliente que acha que a gente é chato, porque chega lá 8 horas da manhã, dá 8h30, e aí, vai sair? Sim. Dá 9 horas. E aí, você vai sair? Claro, você tá cobrando. Você já começou a pagar uma hora extra. Opa, e aí, são 10 horas da manhã. Não é melhor você cancelar e a gente pedir para outro horário, outra não? Então a gente tem essa preocupação. Vocês ajudam. Só que aí nessa brincadeira... A gente começou a mapear e aí começamos a fechar um grande embarcador, né, do agronegócio, fazia São Paulo, Mato Grosso. Certo. E nessas andanças a gente começou a mapear esse custo extra de hora a hora e a gente... Cara, o que tá acontecendo? Fulano de tal... Cara, vocês fizeram o pente fino aí. Todo mundo no horário. 8 a 8 horas, 7 horas, né? E
esse caboclo aqui é 15, 16 horas, Pô, importante. 18 horas, porque esse caba tá né, tanto tempo, tá passando mal direto na viagem. Tá? Sim. Vamos entender, vamos investigar na ponta o que estava acontecendo com esse cidadão. E aí? O cidadão, ele tinha uma namorada, né? Todo mundo pernoitava nesse posto, esse cara não pernoitava nesse posto, e a gente descobriu que ele parava seu caminhão na casa da sua namorada com a escolta e ia namorar e passava a noite. Ah, era o caminhoneiro! Era o caminhoneiro. Passava a noite namorando. E seguro! Seguro, totalmente. Tanto ele quanto a namorada, quanto a carga. Ah, que seguro! Ou seja, ele ia lá, desviava o carrinho, o caminhão com a escolta. Com a escolta. Vou lá, ia lá pra namorar e já falava pra namorada, fique tranquilo, tem até segurança. Até segurança. Não era as escoltas, não, era o caminhoneiro. Era o caminhoneiro. Os escoltas ficavam lá fora esperando ele namorar tranquilo. Protegendo o cara, pô. Esse motorista era dos bons. Namorador. Namoro barato. Esse era o mais barato que tinha. E seguro. Cara, você imagina... Olha, eu fico imaginando, rapaz, eu tenho escolta me protegendo enquanto eu tô namorando. Caramba, isso aí... VSPP, esse cara é nível... Imagina que ele não vendia pra patroa. O tom quanto ele era importante. Esse cara era bom. Aí, agora, uma segunda história aqui que eu escutei, que a gente sempre sabe que adoro aqueles gente de escolta novo, até os mais antigos já passaram por isso. Os caras ficam brincando que acha que é polícia, né? Acha que eu sou... Qual que é? Se a minha produtora olhar, vai falar assim, eu sou da época do Clint Eastwood, daqueles filmes Magno 44, não sei, era 45, nem lembro, mas que faz tanto tempo. 44. É Dirty Harry, rapaz. Que o cara fica... Tente sua sorte. Mas aí, que é isso? Eu escutei alguma coisa assim, que eu tinha uns vigilantes assim. Estava numa operação, aguardando sair o caminhão para ser escoltado e o companheiro na frente já aguardando, né? Essa operação tinha até atrasado um pouco. E o outro colega na parte de trás ali do banco para fazer o trabalho. E ele decidiu brincar com a pistola que ele estava ali. Vai ficar no famoso clique-clique? Brincando, engatava, desengatava, tirava munição, botava munição, engatava, desengatava, botava, tirava. E numas dessas ele vacilou e acabou atirando na perna do colega da frente. Foi no do colega ainda! Porra, sacanagem! Acabou atirando no colega na frente. E aí você já imagina, né? Toda uma loucura, explica o que acontece, troca, arruma outra empresa pra fazer o serviço. Nem me conta. Numa dessa eu pergunto assim, gente... Dá BO pro cara porque ele foi atirou. O que ele responde? É o homicídio. Como é que é? Culposo? Não é o. Quando não tem intenção é culposo? Acho que é tentativa de homicídio culposo. Cara, mas o cara. Por brincadeira mesmo? Tem, por brincadeira, por falta de atenção. Essa é a verdade. Gente, imagina vocês ligarem pra vocês. Deu um BOzinho aqui que um atirou no outro. Né? Toda a sua equipe lá da ponta, seu parceiro, como vai proceder, porque tem todo um relatório, todo um negócio para ser feito. Nossa, que situação. Fora o constrangimento que você passa com o cliente, né? O cara tava brincando com a arma aqui, ele atirou no outro. Eu já passei um perrengue parecido, assim, mas a gente tava... Eu era militar ainda. Militar do exército ainda. E a gente ia sair pra uma operação, e só tinha profissional experiente, aí ficamos no círculo, passei as instruções, etc. E a submetralhadora Beretta, é antigaça, nem sei se o pessoal usa isso ainda. Ficava com o sargento, hein? Toda arma quando tá aberta, ela tá em segurança. Certo. Ela não, quando ela tá aberta, ela tá pronta para disparar. Sim. E aí ele se confundiu com ela na mão, a gente ali e tal, e ele deu uma rajada. Ela disparou no chão, um chão dessas... tinha aquelas pedras paralelepípedo assim. A gente numa roda, em 8 assim. Ela disparou no chão. E quem acertou? Momento, todo mundo que era treinado era macho. Não é assim, quem acertou? Foram 5 segundos de voz fina, né? Todo mundo parado. E eu também, né? Aí Clemente... Sargento, me dá a metralhadora aqui, tirei da mão dele, tirei da mão dele, a pouco ele cai pra trás. Puf. Acertou nele. Aí a gente olha, ele acertou um tiro só na planta do pé dele. Fez um furo no meio do pé. Aí a gente socorreu e levou pro hospital. E o resto dos tiros ficaram tudo pregado no chão. Não ricochetearam. Que sorte! Deu, se eu não me engano, 5 ou 6 disparos. São 5 ou 6 tiros. Nossa Senhora. E a gente olhou um pro outro e falou, nascemos de novo, que ninguém tomou ricochete, nada de tiro de novo. Meu Deus! Mas olha só, mas aquele momento, depois a gente ria um com o outro, falava,
gostava. Depois, né? A gente achava que era bravão, que era machão. Quando ela... E a pergunta é assim, todo mundo... Tá tudo bem. Tá tudo bem, a voz nem sai, né? A voz nem sai. Rapaz, pelo amor de Deus. Foi um erro. É assim, uma pessoa super experiente, profissional super qualificado. Você imagina se... Agora, você imagina brincando. Imagina brincando. Ele disparou porque ele errou. Não poderia, respondeu ao IPM, que era o policial militar, e ele errou. Agora, você imagina um vigilante brincando com armamento. Pelo amor de Deus. Não pode. Meu Deus. Não pode. E agora... Ah, não, deixa eu ver. Eu escutei uma história também aqui. É sua também, essa. Ixi. Como é que o bandido reclamou que o próprio... Deixa eu entender bem. O bandido ligou para reclamar porque estava sendo investigado. Como foi essa história aí? Então, trabalhava um tempo numa operação, tinha um produto, né, que fazia entrega, né, em bares, restaurantes, assim, coisa pra caramba. Aí na Zona Sul de São Paulo, eles montaram um CD novo e a gente entregando lá. Aí começava a fazer as entregas, os veículos saindo e eu era responsável pela segurança. Então eu montei a segurança patrimonial, essa operação ela entregava o produto e recebia dinheiro também. E aí o cara ia fazer, ia fazer entrega numa certa região, o motorista ligava, fui roubado. Me levou uma quantidade de produto. Aí o outro, fui roubado também. Aí começou as descrições do cara. O rapaz é assim, o rapaz é assim, o rapaz é assado. Bom, durante uns 2 meses, eram praticamente 2 ou 3 roubos em lugares diferentes por dia. Porque como os veículos saíam, eram muitos, eram acho que 120 veículos fazendo entrega nas regiões ali, cada um fazia 40, 50 entregas, então uma pulverização absurda. Sim. E ele começou a descobrir onde cada um estava entregando e ele roubava um pouquinho de cada um. Ou ele tomava um pouquinho de dinheiro quando eles recebiam o pagamento em dinheiro, aí ele pegava o produto e foi roubando. E a polícia atrás. E eu, responsável da segurança, sempre nas delegacias, né? Comecei a dar as descrições, levando os BOs, dando pressão. Sim. Tem que achar esse rapaz, não é assim e tal. Um dia, um dos motoristas da operação, eu queria conversar contigo aí. Tem um cara que mora lá na minha região que me contou, né? Era ele que sabia. O rapaz que rouba é da minha região. Pô, ele já sabe quem é você só fica atrás dele, só fica indo atrás, né, por causa dos boletins. Acho que você devia conversar com ele. Eu falei, eu conversar com ele? Você conversar com o bandido? Com ele, e tal. No fim dessa história, uma outra pessoa também veio atrás de mim, me chamou pra tomar uma coca, me contou. Eu falei, putz, aí meu telefone toca, ele me liga. O bandido? Você é o Reginaldo? Sou. Você é o segurança da empresa? Sou. Eu sou o fulano. O fulano que você chamou. Eu sou o que tá te roubando. Eu sou o fulano que você tá atrás. Aí eu sou o que você tá te roubando. Gostaria de bater um papo com você. O cara me liga. Eu deixo meu telefone. Não, me deram aqui seu telefone. Meu Deus do céu, o cara tem meu telefone. Aí ele falou assim, ele falou assim, mineiro já passando mal. Do lado de tal lugar, você sabe tal região ali que tem as entregas e tal, então eu moro naquela rua, tem a viela ali, minha casa é no número não sei o quê, aparece lá pra gente falar amanhã. Conversar com você, rapaz, eu não tô querendo prejudicar ninguém, não. Você fica atrás de mim. Prejudicar ninguém. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fui pra minha casa, cocei a cabeça. Falei, meu Deus, assim, o cara sabe quem sou eu, ele tem meu telefone, ele deve saber o cargo. Bom, ele sabe quem sou eu. Eu não sei quem é ele. Vou lá. Vou lá me apresentar a pessoa, vou conhecer ele. No dia de manhã eu saí com... Né, tava frio, assim, em São Paulo, eu sou mineiro, frio danado desse lugar. Falei, caramba. Bom, pus uma cola de moletom, blusa de frio, uma camiseta branca por baixo e o tênis. Falei, não vou avisar a polícia, eu vou levar ninguém, porque qualquer coisa que acontecer vai ser, né? Ele me conhece, eu não conheço ele, então tem que ir lá. Vamos lá pra conhecer o cara. Parei o carro na rua, entrei na viela, tirei a blusa de frio, entrei só de camiseta branca da Eric, assim, pra não mostrar que eu tava armado, tava com nada, né? E aquela história que eu contei pra vocês antes aqui. Nem Wi-Fi passava. Mas nem Wi-Fi. Mas tava no medo danado. O cara dando bom dia fino, né? Eu falei, bom dia. Puta, falei, bom dia. Falei, vou lá, né? Não tem assim, mérito nenhum, não tem nada de mágico. Eu falei, ele vai atrás de mim pra me pegar, eu não vou saber, ele vai me pegar de surpresa, só melhor ir lá falar com o cara. Certo. Cheguei na vila, acho que é aqui. Apertei a campainha uma vez. E a caixa são segundos, mas viram horas. Horas. Apertei a segunda, bota uma cabeça pra fora. Quem que é? Eu sou o Reginaldo. Você. Peraí que eu quero falar com você. Aí veio o cara meio que arrastando uma perna. Mas não sei o que, aquela conversa de bandido, aquela papo. E aí, não, cara, tal. Aí a gente foi conversando. Ele saiu pra fora do portão. Virou amigo ainda. Começou a bater papo comigo, falando que não sei o quê, como que ele fazia, porque que ele roubava, que ele precisava do dinheiro, que ele pagava não sei o quê, que ele tomava uma, que ele apostava no jogo de baralho. Mas eu falei, cara, o problema é o seguinte, você tá roubando tanto, cara, que assim,
3 motoristas já foram mandados embora por causa disso, porque os caras são roubados demais, começa a achar que o cara que tá desviando a carga. Aí, mas a empresa é muito rica, o que que tem? Não muda nada para vocês? Não é eu, não sou, eu sou funcionário de outra empresa que trabalho para essa. Sim. Aí ele foi entendendo, eu não sabia que tava criando tanto problema. Eu não sabia que eu tinha feito os motoristas mandarem embora. Eu não sabia que tinha um monte de delegacia de polícia atrás de mim. Eu não sabia que você tava com esse problema que você ia perder seu emprego. Eu não vou roubar mais, não. Aí eu olhei pra ele, eu não vou roubar mais, não. Aí eu saí. Você corrigiu o cara. Aí eu falei, eu não vou roubar mais, não. Eu falei, tá. Então, beleza, tamo conversando. Tamo conversando. Aí, cara, ele me deu a mão assim, fiquei naquela, né? Diz que polícia não dá mão pro bandido, aquela história. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou ser machão de não vou dar mão pra ele. Na porta eu não sei nem se ele tá armado. Peguei ele montando. Aí ele pegou, fechou, irmão, não sei o quê, vamos lá. Fechou, mano, não sei. Ele fui embora. Aí fui pro carro, com as pernas meio bamba ainda. Liguei o carro. Falei, eu não vou ceder nada agora, eu vou pra casa. Aí fui pra minha casa, parei um pouquinho e tal. Cara, agora falando sério, ele não roubou mesmo, mas... Parou? Não teve mais roubo. Parou mesmo? Não roubou mais. Não roubou mais. Cacete. E você avisou as forças policiais quem era o cara? Então, pelo menos a minha não, né? Então, não sei se ele foi pra outro lugar, né? Depois disso, tinha os policiais ali que a gente sempre falava, que eu sempre pedia apoio. Sim. Eu contei a história que eu contei aqui pra vocês. Uns 2 riram, os outros 3 me chamaram de maluco. Mas é o que eu falei pra ele, você ia lá comigo? Você ia lá dar cana do cara? Mas não tem mandato, então, tá vendo? Não ia dar. Até acontecer alguma coisa, esse cara vai acabar ficando bravo, vai atrás de mim, vai me pegar de costas, e, né, minha vida tá exposta já. Eu fui lá falar com o cara. No fim, eu não acreditei, mas foi a coisa mais pitoresca da minha vida. Se o cara entendeu que era um problema pra ele também, e ele parou de roubar. Virou pastor. Ele botou o cara. Mudou a vida do cara. Mas assim, Pastor Reginaldo. O medo da religião de ninguém. Não. Um medo danado. Pastor Reginaldo. Mas eu sou muito cristão. Mas assim, nada contra. Cara, sendo mais honesto que eu deveria, que eu poderia. Eu não fui lá pra acabar com o roubo. Eu fui lá que eu falei, cara, eu vou ter um problema pessoal com ele, né? Reginaldo, a partir de agora eu vou te chamar de Pastor Reginaldo. meu amigo que Pastor Reginaldo. Rapaz. Que BO. Nossa, essa foi boa. Não, já vi história boa, essa aí foi boa. Que BO, meu amigo, que BO. Ô, Reginaldo e Alexandre, gente, e aqui a gente já tá chegando aqui no final. Queria saber, e o futuro? O que nos preserva a Guard Center? O que vocês podem compartilhar aqui pra gente? Qual é o futuro que a gente pode imaginar aqui da Guard Center aqui pros nossos ouvintes, que o pessoal tá assistindo vocês? O que a gente pode falar? Muitas novidades, né, Reginaldo? Cara. Tá com um trabalho muito grande de inovações aí no mercado, né? Trazendo alguns cenários novos para a empresa. Né? Acho que é importante falar também. Depois eu falo atrapalhando, né? Desculpa aí. Fala do evento que vai ter agora também em Recife, que vai acontecer, que convidar os parceiros. Na primeira semana de agosto agora, de 5 a 7, né? De 5 a 7 de agosto, isso. Vai ter a Multimodal Nordeste, a Guard Center está lá com stand, a gente convida todos vocês que estão assistindo. Por favor. Compareçam, nos visitem, prestigiem essa feira, é uma feira regional, mas que está falando de um potencial muito grande de transporte, de operação do país. Pensar que ali na região Nordeste, em grandes portos, como por exemplo, né, o Porto de Suape. Então, a gente está lá com o nosso stand convidando todos vocês a comparecer. Eu acho, Fábio, que a Guard Center cada vez mais está trabalhando nesse rebrand, nessa comunicação do mercado, que com muito cuidado, com muito carinho, dizer que a gente... muita responsabilidade. E humildade. Dizer, a gente quer cada vez mostrar mais que a gente é muito mais que uma empresa de gestão e de oferta de escolta. Tem uma empresa de soluções em tecnologia para segurança patrimonial, para retroárea de porto, para análise de riscos, para analytics, para gerenciamento de câmeras, sejam em veículos, sejam em vias públicas ou em áreas privadas como warehouses. Então a gente está cada vez mais trabalhando nisso e de porta aberta, coração e mente aberta para entender cada necessidade de cliente e segmento para entregar o que cada um precisa. Isso aí. E com muita sinceridade sempre. Isso eu não estou pronto, não tenho tudo. Você aceita pilotar junto? Vamos construir esse caminho junto? Aí. A gente só quer essa oportunidade para fazer junto. O pensamento da Guard Center, esse longo desse tempo todo, é ter essa sensibilidade de que nunca se faz nada só. É verdade. Isso é muito bom da diretoria, né? De entender que ela não existe só.
né? A gente não é à toa que nós temos nossos parceiros, nós nos preocupamos com eles na ponta, né? Então isso também é transmitido para os nossos clientes. É uma empresa que agora virou adolescente, né? Aos seus 12 anos de idade, partindo aí para uma maturidade maior e trazendo novidades aí para um futuro bom. A gente aguarda vocês de novo. E, gente, estivemos aqui com o nosso colega Alexandre Roma e o pastor Reginaldo, que ficou, já era. Eu vou falando isso pra galera aí, a galera agora vai crucificar Reginaldo aí. Pastor Reginaldo, vai ficar. Ele quebrou aí. Não, ficou. Cara, não tem como. Essa história você converteu. Por que, pastor? Ele converteu. A galera vai te pegar na rua. Ele parou de roubar a gente à época. Eu não sei o que ele continua. Não importa. Você converteu o cara. Alexandre, ele converteu o cara. Tá convertido. Esse tá convertido. Então, gente, estamos aqui com os colegas da Guard Center e pode ter certeza que a gente vai ter ainda muitos eventos. A gente está esperando o convite deles aqui para a gente estar lá também, lá em Recife, no stand deles. Se Deus quiser, a gente vai estar lá com eles e também com outras empresas lá para conversar várias coisas com o pessoal da Bytes e Cargas. Muito obrigado, gente. A gente que agradece. Maravilhoso. A gente que agradece. Fábio, agradecemos aí. Gente, obrigado. Uma boa tarde. Um bom final de semana todo, né? Opa, tamo aí. Agora isso aí já ficou bom, mas agradecendo novamente, gente, sempre aos nossos parceiros aqui da Bytes e Carga. Muito obrigado pelo reconhecimento e a gente continua nessa contínua história que a gente não começando aqui. E a história nossa é trazer mais informação, conhecimento a todos os ouvintes, quem assiste nossos vídeos. Obrigado e continuem com a gente. A nossa parceria é só um começo também. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Obrigado.